Fala pra nós aí, que a gente tem que perguntar, né? A pessoa tá perguntando aqui, a gente vai apertar. Abapai em outros lugares. Como é que tá essa ideia aí? Sim. Peraí. Tem uma galera... Além dessa pergunta, é uma outra pergunta. É o Padrecito que tá pra... Padrecito. Depois, no final, eu vou dar uma opção pra vocês, tá? Vou estar abrindo uma franquia aqui, Padrecito Church. Lá você seria pastor na hora. Pensa nisso. Aí sim. Adrio também. Não, você não é dízimo. Vice-bispo. Vice-bispo. É nóis. Não somente... Eu sei mais ou menos qual é a sua resposta, Bispão. Eu sei, eu concordo com ela. Mas olha só, também tem um outro lado que é importante levar em conta, assim. Vamos pensar em Florianópolis, por exemplo. Eu trabalho lá toda semana. É importantíssimo, é necessário uma igreja que seja parecida ou que siga na linha da Abapai. E eu sei que, não sei, você que vai responder, mas a ideia não é replicar, mas tem muito lugar que precisa, Bispão, precisa mesmo. Vocês trouxeram um questionamento que ele não é tão simples de responder. Primeiro porque a gente não tem uma resposta plena ainda. Nosso coração é de não abrir, porque a palavra que Deus deu para nós foi uma comunidade saudável em Criciúma. Ponto, é o que estamos buscando ser e acredito que estamos sendo relevante para a cidade, para a sociedade. Sim. Bom, partindo desse princípio, eu tenho uma frase do Charlie Sharp, que né, o diácono Charlie Sharp falou que tudo que você conquista, você se torna responsável. De alguma forma a gente está conquistando. A gente está avançando. E aquilo que a gente acredita está sendo colocado na mesa. E tem gente sentando na mesa. E está se alimentando. E está dizendo, eu não quero comer outra mesa. Só que a pessoa está lá na Suíça. A pessoa está lá em Florianópolis. Ela não tem como vir para cá. Por isso que eu me assusto quando tem gente congregando de Santa Cruz do Sul. Congregando mesmo, né? Não, congregando a gente 450 quilômetros. Não, Acre tá... Não, eu tô falando fisicamente. Fisicamente vem de Pessoal Santa vem toda Cruz do semana. Sul. Vem de Porto Alegre, tem vários. Porto Alegre é fichinha, quintal. Florianópolis. De Florianópolis. Eu tô falando de 200 quilômetros, 250. Para mim é assustador. É assustador, porque eu já reclamei de ir pro culto a 15 quilômetros. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus realmente soprou alguma coisa. E não tem nada a ver comigo e com o Vive, tem a ver com o que Deus está soprando. Só que aí, o que eu estou fazendo? Estou reunindo o presbitério, estamos orando há mais de um ano. Para como se movimentar nisso. Vamos lá. Ou seja, há um pensamento, uma oração. Há um pensamento, porque a gente não quer ser negligente. Então o Senhor pode dar uma voz diferente. E eu preciso entender, não espiritualizando demais, mas a nuvem em movimento a gente precisa entender. Claro. Andando no asfalto correto, que é a palavra, eu vou me movimentar. E não tem nada de errado ter outra congregação. Eu não vejo nada de errado. Uma igreja ter outra congregação em outro lugar, não vejo. Eu vejo alguns perigos. Então a gente quer evitar os perigos. Vou dar um exemplo. A igreja metaverso, né? Que é a igreja agora que tem uma igreja que entrou no metaverso, tal, que é uma realidade virtual. Eu não acredito na igreja virtual, porque não existe igreja virtual. O apóstolo João escreve dizendo: anseio estar com vocês para olhar nos olhos e compartilhar de algumas coisas. O apóstolo Paulo escreve falando: eu estando olhando para vocês, direi verdades que são necessárias e compartilharei de ministérios e de dons só presencialmente. Lágrimas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não tem virtual. Evangelho é a comunhão, né? Não existe virtualidade como igreja. É impossível. Você vai impedir a comunhão, vai impedir alguns sacramentos, batismo, ceia. Você não tem como fazer isso virtual. Então, Lugo, mas aquela igreja está entrando no metaverso, o que você acha? Eu não acho nada, eu não entrei. Perfeito. Eu não acho nada, eu não sei. Qual é a motivação? Também não sei. Aí eu vi uma pessoa criticando: mas porque tem dinheiro? Não sei se é por dinheiro. Não vou julgar. Eu não sei o coração do pastor que entrou. Então eu não entro no mérito. Eu não entrei. É novo. Qual a motivação dele? Não sei. Vou dar um exemplo para vocês. Por que eu tomo cuidado? Eu não acredito em igreja virtual. Ponto. Isso é bíblico para mim. Agora, a motivação, se vai dar certo, se vai ter fruto lá dentro, não vou entrar no mérito. A questão por exemplo, eu conversei com o Douglas do Jesus Cop, que é um cara que, na minha opinião, muito equilibrado. Muito bom, muito bom. Desde a sua teologia até a sua postura pública, o seu casamento, uma casa saudável. Bom, cara massa. E conversando com ele, ele falou: Thelma, a gente está com um desafio e a gente está avançando. E o que eu estou falando agora aqui é de primeira. Primeira mão. Baita corte. Então, baita corte. Agora, corte. Primeira mão agora. Primeira mão agora. Porque assim, a gente nem
é uma coisa que a gente está em oração mesmo. E conversando com ele, a gente inclusive fez um FaceTime, a gente fez um bate-papo online junto com um pastor que cuida dessa. Eles criaram a Igreja On. Só que a Igreja On deles tem um propósito. O que eles fazem? Tem a galera que se converteu na Jesus Cop lá do Paraná. Tá. Certo? Na cidade de Londrina. Ele tem lá 15 pessoas que estão online com eles. O que ele faz? Ele pega aquele grupo e escolhe um que está mais tempo, um casal, vai observando, vai fazendo... De lá mesmo. De lá de Londrina. Tá. E aí eles fazem um grupo de convívio toda semana, só com aquele grupo. Então, lá um pastor da sede faz um grupo de convívio distribuído com todo mundo. É ministrado com o pastor lá da sede, da Igreja Jesus Cop. Ou seja, acompanhamento... Um acompanhamento do mesmo. grupo, acompanhamento. Sei. E eles começam a ter comunhão entre eles. Ou seja, não é uma igreja virtual. Começa a ter vida lá. Faz sentido já. Opa, agora o que ele faz? Ele começa a pegar e ele manda um pastor lá nesse grupo, depois que atinge um certo número de pessoas, e vê se tem alguém maduro para trazer para treinar. Plantação de igreja, na verdade. Ele vai começar, e aí ele vai começar a fazer exatamente isso. Passou de 120 pessoas, ele vai implantar uma igreja. Ele tem alguma já, não? Tem uma ou duas já. Eu não lembro exatamente, se eu falar aqui eu posso errar. Mas é uma coisa que ele está fazendo, ele está tendo frutos. Qual é a nossa trave agora? É que ele está aberto já para abrir Jesus Cop. Mas nós não ainda. Nós não temos essa direção de abrir a Papai. Então a gente poderia, nesse ponto, pegar esse líder e dizer, segue teu rumo. Pega essa comunidade. Só que essa galera está andando com quem? Com a gente se alimentando em qual mesa? Caminhando com qual princípios? E se esse cara inverte? Então vai começar a dar problemas. Sim. E aí começa a gerar desconforto. Outro desconforto de abrir a Papai é assim: as pessoas assistem online. A gente, né? Eu pregando, a Vivi pregando, o Sam prega, o Renan prega. É uma linha. Assiste o Raízes Nosso, ok. Vou abrir a Papai lá em Florianópolis. Vou enviar o Lucas e a Tamires. Lucas, Tamires, ela está um chamado na vida. Vamos orar? Não, é de Deus, a igreja entende, o presbitério concorda. Enviamos. O pessoal no YouTube é o Thelma Vive, o Sam. O pessoal vai chegar lá, é o Lucas. Sim. Não, cada pastor é um pastor. É um perfil, e não tem nada de errado. É perfil. Não é essência, é perfil, né? É perfil. A essência pode ser a mesma. Eles vão querer um termo pregando. Exatamente. E não vai ter. E não vai ter, vai ser frustrante. Eu digo porque eu tenho amigos com denominações que abriram denominações de pastores que têm uma relevância. E esses caras estão apanhando anos, mas só apanhando. E o tamanho do corredor da igreja fica pequeno. O tamanho do corredor da igreja é um estudo que tem, eu acho interessante, que a igreja, quanto mais saudável, maior o corredor. O que é o corredor? É da porta de entrada à porta de saída. O tempo que as pessoas ficam nessa igreja fala muito da saúde dessa igreja. Quando as pessoas entra bastante, mas também na velocidade que entra, ninguém muito fica 2, 3 anos e sai, muito 3 anos e sai, está faltando discipular, está faltando comida, está faltando alguma coisa, porque não está tendo um corredor mais longo. Então, quanto mais tempo, qual é a minha alegria? De verdade, uma das alegrias minhas que ninguém me rouba. Eu caminho com o Dirceu há 23 anos. Caminho com o Renan há 19 anos, o Fabianinho há 18 anos. Então, o Gustavo há 24 anos. Conhece? Então, é diferente. Eles estão caminhando comigo, me conhecem de avesso e estão caminhando comigo. Então, para mim, isso é muita honra para mim. Então, a aba, eu percebo, nesses últimos 7 anos, 25, 20, 30 pessoas saíram de 6 mil. Então, significa que o corredor está ficando esticado. Né? É lógico, as pessoas podem sair, se decepcionar, isso faz parte e está tudo resolvido. Mas isso me deixa feliz, que não é um crescimento. Tem saúde dentro do crescimento. Claro que tem. Porque tumor também cresce. Então, se o fato de estar crescendo não quer dizer que está saudável. Então, eu me preocupo com isso. Tanto que teve uma vez que num dia, vê só, em 7 anos, vamos colocar 30, vou jogar por cima, tá? Para não errar, para não usar margem a favor. 30 saíram, vieram falar, vou congregar em outro lugar. 30, por motivos. N motivos, tá, ok. Teve um dia que 3 ao mesmo tempo. Cara, em 7 anos, num dia 3, de manhã, tarde, noite, mandar mensagem no WhatsApp pra mim e dizer, pastor, eu queria conversar, eu tô saindo. Isso é um desastre. Não, foi um desastre pra mim. Não, pra mim foi um desastre. Eu não contei isso pra ninguém. É um desastre. Aí eu falei,
Peraí. Diante de Deus eu fui orar. Falei, Deus, peraí, o que está acontecendo? E olha o meu pensamento. Não me interessa para onde eles vão. Por que eles estão saindo? Claro. E aí eu vejo, me desculpa, mas eu vejo pastores preocupados porque estão vindo para cá. Ô, meu irmão, não tem que se preocupar para onde está indo. Sim. Tem que se preocupar porque tá saindo. E aí o que eu fiz? Chamei os 3. Falei, não, eu libero, eu vou abençoar vocês, eu vou dar um livro de presente, mas me procura no final do culto. Quero conversar com vocês. Todos eles eu perguntei, por favor, me diga a razão. Porque eu quero saber a razão. E os 3 deram a mesma razão. A igreja é muito grande e a gente gosta da igreja pequenininha e a gente não se adaptou num grupo de convívio. Então, os 3 falaram a mesma linha. Na hora, reuniu o presbitério, mandei uma mensagem. Reunião. Se reunir. Gente, nós precisamos buscar o Senhor, fortalecer os grupos de convívio. Nós precisamos abraçar as pessoas na porta. Nós precisamos, terminou o culto, não abraçar o meu amigo, mas abraçar aquele. Nós precisamos, a igreja precisa ser mais quente. Mensagem da pastora Vivi. É isso a mensagem que a Vivi deu. Não se preocupou para onde eles estavam indo. Não, se preocupou não. aqui o que estava causando Mas isso aí, é né? isso correto. Exatamente, Mas né? esse é porque. Cara, vai congregar. Claro, né, o cara rapaz? tem maturidade, né? Agora, qual a minha preocupação? A saúde da igreja. Então, naquele dia eu fui preocupado. Eu preciso cuidar mais desse quesito cuidado. Porque a igreja pequena tem os seus problemas. Por exemplo, a igreja pequena, todo mundo sabe a vida de todo mundo. e cuidar, um cuida da vida do outro. E talvez o nível de fofoca aqui tem que. A igreja grande já não tem esse problema. Mas o nível de comunicação tem que ser violento. Porque a comunicação tem que ser violenta aqui, porque é grande. Tem que fazer eco bem certinho. E o eco lá, tipo assim, eu falo pro presbitério, o presbitério transmite o grupo de convívio, porque senão corta aqui. Não pode ser um telefone sem fio, né? Comunicação. Então, a igreja grande tem os seus problemas. Tá? A igreja grande, quando eu falo igreja grande, fica claro aqui, né? É questão numérica, mas. Quantitativo. Quantitativo, Então, mas a grande questão é essa. É a minha preocupação. Está tendo saúde? Ok, está tendo saúde. Não crescemos, mas tem saúde? Tem. O crescimento tem que ser uma consequência da saúde, e não o contrário. Eu vou ter saúde porque eu cresci. Não, eu vou crescer porque eu tenho saúde. Então, desde o início, a nossa fala foi a mesma. Nós vamos cuidar de quem está chegando, da melhor forma. Não vai ser excelente, mas vai ser da melhor forma. Essa é a ideia inicial. Então, voltando à pergunta, só para fechar o nó aqui, nós não temos, mas temos. Nós não temos um plano, não temos uma direção clara, mas estamos orando por isso, porque talvez é uma realidade que nós vamos ter que viver. Estão percebendo o que precisa. Exatamente. Nós estamos tentando ser flexíveis. Não, nós temos uma palavra. Não, nós temos uma palavra. Pastor, o senhor é a favor da clonagem de seres humanos? Vamos clonar uns. A Vivi vamos clonar, tá? Clonamos a Vivi. Maravilhoso. Clona a Vivi.